Muito obrigado, Sr. Professor Boaventura Sousa Santos, muito obrigado pela sua colaboração. Há uma questão que eu gostaria de colocar, mas, em primeiro lugar, queria apenas fazer uma precisão para dizer que a legislação vigente em matéria de financiamento dos partidos não é consensual, não que eu defenda a mesma concepção que o Sr. Professor aqui defendeu, da exclusividade do financiamento público, mas porque entendo que a lei atual está cheia de perversidades, mas queria só fazer este reparo, não quero discutir isso aqui, não é o local próprio, mas queria só registar que esta lei, que está em vigor presentemente, não é consensual. E relativamente a uma outra questão que o Sr. Professor colocou, queria concordar consigo relativamente ao segredo de justiça, à necessidade de o defender, fazendo também o registro de que, precisamente, a existência de uma relação estrita das pessoas que têm acesso a uma determinada peça processual foi algo que, de facto, o PCP propôs quando da revisão do Código de Processo Penal em 2007 e que, do nosso ponto de vista, foi negativo que essa solução não tivesse sido adotada, porque alguns lamentos que ainda recentemente se verificaram relativamente a violações do segredo de justiça poderiam ter sido evitadas se essa solução tivesse sido adotada tal como propusemos em 2007. Ora bem, mas qual é a questão que eu gostaria de colocar? O Sr. Professor obriga-nos aqui, a nós, enquanto membros desta Comissão, a algum pessimismo quanto àquilo que nós podemos vir a fazer. Porque, ao confrontar-nos com a sua ideia de que isto não é tanto um problema de leis, é sobretudo um problema de meios e um problema cultural, nós ficamos um pouco pessimistas sobre até onde é que podemos ir, porque a nossa capacidade para alterar as mentalidades é limitada e se falarmos de meios, esbarramos com a cabeça no Programa de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, se dissermos faltam meios humanos, dizendo-nos assim, bom, mas vocês só podem meter lá um se saírem três. E nós dizemos, mas falta investimento. Bom, mas os tempos estão maus para o investimento. E, portanto, diria eu que o que nos resta é tentar aperfeiçoar a lei, em termos realistas, não é? E se desistirmos desse objetivo, ficamos com uma atitude muito pessimista relativamente àquilo que podemos fazer. E, portanto, eu perguntaria se não é possível, ainda assim, aperfeiçoar o nosso ordenamento jurídico e num ponto que o Sr. Professor tocou, que tem a ver com as consequências das declarações de rendimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Em primeiro lugar, se não considera que se poderia pensar o universo de declarantes, porventura de uma perspectiva mais alargada, e que consequências é que nós podemos tirar dessas declarações e de eventuais disparidades entre a declaração e a realidade. Porque a questão com que nos confrontamos é esta. Se estas declarações não existem por puro voyeurismo, para que as pessoas possam, quem quiser, ir verificar se um titular de um cargo político ou de alto cargo público se tem muitos carros, se tem muitas propriedades, se é muito rico, se é pouco. Creio que o objetivo é um objetivo de escrutínio público, mas que necessariamente deverá ter consequências. Será que não devemos tirar uma consequência jurídica do facto de alguém omitir na sua declaração de rendimentos que é possuidor de determinados ativos patrimoniais? Haver evidências públicas de que a realidade não corresponde àquilo que está declarado? Essa é uma questão que temos vindo a discutir aqui e que se prende, obviamente, com a injustificação dos rendimentos, ou com, enfim, que também se chama o enriquecimento ilícito. Portanto, nós temos aqui, nesta comissão, ouvimos já vários depoimentos e foram-nos apresentadas até já soluções jurídicas diversas, não é? Que vão desde considerar ilícito que alguém cuja fonte de rendimentos é conhecida, por exemplo, alguém que quisesse um cargo em indicação exclusiva, e que aparece com um acréscimo patrimonial que o seu estatuto não consente, ou não, em princípio não permitiria, e portanto considerando que seria perfeitamente legítimo exigir que essa pessoa justificasse como é que esse acréscimo se deu, se está em indicação exclusiva, onde é que foi buscar aquilo, não é? Ou, numa perspectiva mais limitada, considerar ilícito o facto de a declaração de haver um acréscimo patrimonial significativo que foi omitido.
na declaração. Perguntar-lhe se não considera que será possível procurar aperfeiçoar estes mecanismos por forma a considerar a ilicitude da omissão da declaração de rendimentos ou procurar caminhos que permitam que essa declaração de rendimentos não seja de mero voyeurismo, mas que possa ter uma utilidade de escrutínio concreta que creio que hoje tem muito pouco. Era esta a questão que gostaria de colocar. Muito obrigado.